Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa série Geopolítica. A aula de hoje é muito interessante, você fica ligado, mas antes disso, quero que você curta esse vídeo, deixe um comentário, compartilhe com alguém. É muito importante que você deixe seu comentário para que o algoritmo do YouTube entenda que a gente está aqui fazendo um trabalho de qualidade. Então, quanto mais você comenta, quanto mais você compartilha, quanto mais você divulga o nosso trabalho, melhor todos nós estaremos, porque o que está acontecendo é devido à nossa própria ignorância. Os outros só fazem com a gente aquilo que a gente permite. E a gente permite porque a gente não sabe melhor, a gente não conhece. Por isso que a busca pelo conhecimento é fundamental para o desenvolvimento de qualquer homem ou qualquer nação. Então eu quero comentar com vocês hoje sobre essa questão econômica. É muito interessante porque eu já estudei bastante sobre comércio internacional, né? Comecei a fazer a minha faculdade em comércio internacional, depois eu troquei para RH. E sempre fui muito ligado nisso, né? Morando fora, em Nova York, eu sempre participei dessas discussões políticas e econômicas. E o que acontece? A economia, gente, é irmã da política, tá? E é a política que dita a economia. O maior poder que existe é o poder político. Você tem que entender isso. Quem manda no jogo é o poder político. Mas, para te desinformar, para te deixar assim solto nessa história, vão te dizer que é a economia. Tem um ditado em inglês que diz assim: "It's the economy, stupid", né? É a economia. Deixa eu botar a bandeira do Brasil aqui, bonita, linda. É economia, estúpido. Por quê? As pessoas que mandam, que governam, não querem que você entenda sobre economia. E é por isso que em toda novela o empreendedor é sempre o safado, é sempre o bandido, é sempre o cara que dá o calote. Para justamente gerar na população esse sentimento, e esse cara é empresário, esse cara é um ricão, e esse cara tira vantagem de alguém. E aí você, obviamente, que não vai querer empreender. Você não vai querer se arriscar, né? Porque o empreendedorismo é isso. É um risco calculado. Mas você sofre um risco muito maior ficando onde você está, trabalhando com uma coisa que você não gosta, produzindo muito aquém do seu potencial, tendo que obedecer pessoas com valores e objetivos diferentes dos seus. Esse é o risco. O risco maior é você ficar velho e ficar pensando com aquele remorso danado: caramba, poderia ter feito isso e não fiz. Poderia ter aberto o meu próprio negócio, poderia ter estudado tantas coisas e não fiz. E estou aqui nessa posição. Então você tem que entender que essa manipulação, essa retórica, né, esse tipo de comunicação nas mídias, nos anúncios, nas reportagens, sempre tem um viés para te enganar. Então, a questão não é a economia. Porque quem manda na economia é a política. Quer ver um certo caso? Isso acontece muito aqui no meu estado, no Rio de Janeiro. Os burocratas de ar-condicionado, quando não tem o que fazer, ficam inventando um monte de regra. Então, o que acontece? Eles fazem uma regra, né, uma lei, dizendo o seguinte: olha, a partir de agora, os canudos só podem ser de papelão. Ou então, não pode ter mais canudo. Só que existe uma coisa chamada cadeia de suprimento.
Existe uma coisa chamada planejamento, existe uma coisa chamada investimento. Então, toda vez que burocratas de ar-condicionado se metem a querer mudar as regras na economia, né, por livre e espontâneo desejo e fantasias, entendeu? Ah, Felipe, mas aí também você não está olhando para a parte ambiental. Mas olha só, você pode fazer isso de outra maneira. Você pode oferecer incentivos para que essa indústria, que tem o seu orçamento, né, que tem plano de investimento, porque é uma indústria, gente, uma indústria que tem empregados. Então, como é que você vira do nada, entendeu? E fala assim, a partir de agora não pode mais. Você mexe com a vida das pessoas. Você modifica todos os hábitos. Assim, de uma hora para outra. É uma decisão política que vai interferir na economia. Então, quando você ouve uma notícia assim, o Brasil produziu tantos mil empregos, não é o Brasil, porque não existe essa figura, né, jurídica, essa pessoa jurídica ou essa pessoa física Brasil. Quem produziu os empregos foram os empreendedores, a quem, apesar do Estado que faz tudo para atrapalhar e quer se meter em tudo. E aí o que acontece? Eles fazem isso com o intuito de ajudar. Não, nós sabemos melhor, nós sabemos mais do que vocês. Vamos montar uma lei agora para incentivar, claro que tem que ter, né, indústria cervejeira. Claro que tem que ter incentivo. Mas quem é que vai decidir isso? São os burocratas de ar-condicionado. Então, você que é empreendedor, você acredita num sonho, você vê uma demanda, e você investe, você emprega as pessoas, você corre atrás de financiamento, você compra máquina, você faz tudo isso. Aí uma pessoa lá de cima vira e fala assim, olha, não estou gostando disso não. Então quer dizer, fica muito difícil realmente trabalhar e ter alguma dignidade no Brasil. E a gente está indo para sabe, gente, para um cenário que, assim, já está insustentável. Porque você vê que as pessoas recorrem a investimentos ao invés de empreender, ao invés de gerar emprego. Aqui na minha cidade, o que está tendo de loja que está virando estacionamento não está no gibi. Por quê? Porque as pessoas já identificaram que está muito difícil empreender. Só que se você não empreende, você não gera emprego. E essas pessoas vão ver como, gente? Isso tudo porque pessoas, né, burocratas de plantão, decidem toda hora ficar mexendo, toda hora inventar uma lei diferente para tentar regular a economia. O governo, né, assim como o estadual ou municipal, pode interferir de maneira positiva. Ele pode atrair investimentos. Ele pode entrar em negociações. Só que você tem que entender também, esse é um outro lado da moeda, que as certas empresas têm um poder de barganha, tem o chamado leverage, tem posicionamento perante
Os municípios. Então, uma grande empresa para se instalar pode escolher, eu vou me instalar em Cabo Frio, ou São Pedro da Aldeia, ou Búzios, ou... Não, eu vou escolher. Porque eu vou trazer 1.500 empregos diretos e mais isso, mais aquilo. Então, eu vou correr aqui os municípios para ver quem me dá as melhores condições. E é assim que funciona. Mas nessa negociação também existe a política. Por quê? Se essa pessoa que está com esse empreendimento for amiga de um opositor político do prefeito de uma determinada cidade, o empreendimento ele não chega. Então, a política atrapalha a economia. É a política, gente, é que determina até que tipo de investimento que a gente vai fazer. O que é política? É a arte do possível. É quando as pessoas se reúnem e elas tomam uma direção. Então, os governos serão mais liberais, serão menos liberais, vão investir numa área social ou vão investir em esporte. Essas são decisões políticas que interferem na economia de uma nação. Então, toda essa história de que it's the economy stupid, né? É a economia estúpido, e toda essa balela que você vê nos noticiários, o Brasil cresceu. Não, o Brasil não cresceu, amigo. Foram os empreendedores. O Brasil não vendeu. O Brasil não. Quem vendeu foram os empresários. E obviamente que o governo vai ter uma receita a partir disso em forma de imposto, de tributo. Só que você tem que entender quem faz. Quem faz são os indivíduos. Quem produz a riqueza são os indivíduos. Eles é que correm risco. Enquanto o burocrata está lá no ar-condicionado, entendeu? Atrapalhando tudo, porque ele decidiu, né, romper a cadeia de abastecimento e de suprimento simplesmente com uma canetada. Não, agora vai ser assim. Por quê? Porque eu tô mandando que vai ser assim. E aí a gente vive nesse caos. E toda hora tem uma lei. E quem é que escolhe esses critérios? Quem é que disse que dar um incentivo para uma cervejaria é mais importante do que você pegar esse dinheiro e dar para uma ONG que realmente faz um trabalho bonito, ajuda as crianças, ajuda os idosos? Quem é que decide isso, gente? Isso não é uma decisão econômica, isso é uma decisão política. Então é a política que manda no jogo. E essas decisões maiores têm envolvimentos. Você lembra o que aconteceu aquela vez que a gente teve que trocar a nossa tomada? Você lembra da vez que aconteceu que a gente teve que colocar o extintor de incêndio nos carros, que tinha que ser de um certo tipo? Você lembra o que aconteceu? Gente, ganharam muito dinheiro. Então, a economia serve à política e existem os interesses. Já diria meu professor José da Conceição, na 7ª série. 7ª série. Eu aprendi isso na 7ª série. Que todos os movimentos históricos só tem um motivo. Se você tiver que responder lá, aonde tiver dinheiro, interesse, é ali que você tem que marcar. E a gente tem que aprender, né? Parar de ficar repetindo besteira, parar de ficar acreditando em tudo e hipervalorizando o Estado. Nossa, o Brasil está crescendo. Mas o Brasil está crescendo por conta dos empreendedores.
Porque são esses que produzem, por conta dos trabalhadores, porque são esses que trabalham. Não é por conta dos burocratas, porque esses, ultimamente, só têm feito coisas para atrapalhar. Então, toda vez que você tem alguma coisa bacana, né, algum desenvolvimento, aí o governo tem que entrar lá e tem que taxar. Ele tem que inventar uma lei, entendeu? E tem que fazer da pior maneira. Nesse caso dos canudos, você pode fazer uma coisa diferente, você pode fazer gradativo, você pode bolar algum sistema de incentivo para que haja essa troca. Eu não estou aqui insensível à questão ambiental, porque eu penso que a gente tem que tomar conta do ambiente, mas não é na canetada. E toda vez que você faz isso, você mexe na cadeia de produção, porque são indústrias gigantescas, gente. Você já parou para pensar quantos canudos são vendidos no Brasil? E vou te falar uma outra coisa. E se nós investíssemos em usinas de reciclagem de plástico? E se nós permitíssemos, preste atenção, a iniciativa privada, se houvessem incentivos para que empresas e usinas de reciclagem fossem criadas? Mas aí dá trabalho, né? Aí dá trabalho. Aí tem que ter aquele joguinho, né? Que você sabe qual é. Então é mais fácil fazer o quê? Vou dar uma canetada aqui. Então, quem faz as nossas leis não tem a mínima ideia disso. E também não está interessado no bem-estar do povo. Eles estão trabalhando somente para o bem-estar próprio. Muitos deles, não todos, graças a Deus. Então a gente tem que entender que é o poder político. Todas as revoluções, sabe? Por quê? O veículo, gente, o veículo dos países, da ordem, se chama lei. Eu aprendi isso e foi por isso que eu comecei a estudar direito. Você só faz as coisas por força de lei. Você só movimenta as nações, você só movimenta a economia, você só dá incentivo, investe numa área em outra, tudo através de lei. Só que os países, os estados, os municípios são pequenos perto desse poder econômico. E o poder econômico sempre consegue o que quer, porque você não pode destratar o dinheiro. Você não pode negar o dinheiro, o poder que o dinheiro tem. E é isso que interfere na nossa política. Até hoje tem sido assim. Ou você tem alguma dúvida de que sempre foi assim? Não é que agora está assim. Agora você está percebendo como é que está o negócio. Porque está insuportável. O governo é teu sócio em tudo. Tem que pagar imposto para tudo. Quando não, você tem que pagar para algum conselho, que o conselho também não te ajuda em nada. É só rezando, gente, só rezando muito, pedindo muito a Papai do Céu, né? Para que homens e mulheres de coragem se ergam nesse tempo difícil que a gente está vivendo e possam, através desse poder político, influenciar de maneira positiva a nossa nação. Vamos juntos? Gostou do vídeo? Então me faz um favor, compartilha com alguém sobre esse tema tão importante, geopolítica e o poder político. É isso
que ocasiona as guerras, é isso que ocasiona a guerra comercial, é o poder político. Vamos juntos? Gratidão.